Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, falaremos sobre o triunfal retorno de Jair Bolsonaro em defesa de uma droga absolutamente inócua para tratar o Covid-19. Tal como Moisés ao descer do Monte Sinai com a tábua dos 10 mandamentos, Bolsonaro ressurgiu diante de uma multidão de fiéis reunidos na porta do Palácio da Alvorada para ditar a 11ª lei, tomai cloroquina. Falaremos também sobre o desembargador que se recusou a usar máscara de proteção em Santos, cidade na qual o uso dela é obrigatório, e ele ainda insultou, esculachou o guarda civil que o multou. Que belo exemplo, doutor! E claro, falaremos de algumas das fake news mais populares do momento, como a história de que a China está sacrificando fetos humanos para desenvolver a sua vacina contra o coronavírus. Será mesmo? Olha, os comunistas têm esse péssimo hábito de devorar criancinhas. Algum fundamento de verdade deve ter, será? Bom, pessoal, como eu costumo sempre dizer, se você tem qualquer problema, qualquer sintoma de gastrite, procure o seu médico e, se estiver bem, acomode-se no sofá que o programa já vai começar. E a semana já começou agitada com os acontecimentos do fim de semana anterior. 4 dias depois de reconhecer que a cloroquina não tem eficácia comprovada... não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. E mentir descaradamente ao dizer que jamais recomendou a droga para ninguém. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Jair Bolsonaro voltou a cultuá-la diante dos fiéis reunidos na porta do Palácio da Alvorada. Como eu disse, tal como Moisés com a tábua da lei, ou talvez Rei Leão apresentando o seu sucessor na selva, o presidente ergueu para o alto com as 2 mãos uma sacrossanta caixinha de Reuquinol, nome fantasia de um medicamento produzido pela Apsen, presidida por Renato Spalletti, um apoiador aguerrido do governo e antipetista de carteirinha. Bem, a cloroquina é um medicamento usado no tratamento da malária, do lúpus e de doenças autoimunes. No caso do Covid-19, é absolutamente inócua, além de trazer efeitos colaterais potencialmente graves para quem está com insuficiência respiratória, entubado num leito de UTI. Bom, aqui mesmo no Manda no Zap, nós já apresentamos numerosos estudos conduzidos por pesquisadores dos Estados Unidos e do Reino Unido que atestam a ineficácia da droga. Mas se você não ficou convencido, ou talvez acredite que o brasileiro seja um ser sobrenatural, uma rara espécie na qual a cloroquina é capaz de curar tudo, de bicho de pé ao Covid-19, eu apresento a vocês uma pesquisa feita aqui mesmo, em solo pátrio, o Florão da América. O estudo foi conduzido por uma coalizão de hospitais liderados pelo Albert Einstein, pelo HCOR e pelo Sírio-Libanês. Foram monitorados 667 pacientes que manifestavam sintomas leves ou moderados da doença em 55 hospitais do país. Mas bem, 1/3 desses pacientes foram tratados, medicados, com hidroxicloroquina associado ao antibiótico azitromicina. Outro 1/3 recebeu apenas a hidroxicloroquina. E por fim, havia um grupo de controle, um grupo que não recebeu nenhuma dessas 2 drogas. Bom, esse estudo ele foi publicado no New England Journal of Medicine, um dos mais prestigiados periódicos científicos do mundo. E o resultado? Rufem os tambores! Pois é, a hidroxicloroquina não manifestou eficácia alguma. Alguns talvez insistam. Mas o tio Valdemar tomou cloroquina e melhorou em 2 dias. Bom, é possível que ele tenha melhorado por qualquer outra razão. 95% das pessoas que têm contato com o novo coronavírus sequer manifestam sintomas da doença. Outros vão ter sintomas muito leves.
Muito provavelmente o tio Valdemar é um desses casos. E não dá para associar o uso da cloroquina à súbita melhora do tio Valdemar. Eu aposto que nesses 2 dias ele também tomou água. Seria a água a razão milagrosa da sua melhora? Ou quem sabe o chá de hibisco da tia Vera? Bem, a cloroquina ela é inócua para o tratamento do Covid-19, mas é bastante eficaz para uma série de outras doenças. E graças ao garoto propaganda Jair Bolsonaro, a procura pelo medicamento não para de crescer. Alguém quer comprar ele? Lembram-se de Adam Smith, Lei da Oferta e da Procura? Quando a procura é muito maior do que a oferta, o preço tende a subir. E pacientes com lúpus estão reclamando que o preço da cloroquina manipulada aumentou até 700%. Eu vou repetir, 700%. Pois bem, em entrevista ao portal G1, uma mulher relatou que comprava uma caixinha de 90 comprimidos manipulados de cloroquina por cerca de R$ 130. Isso, coisa de 3 meses atrás. Agora, ao retornar à farmácia, estavam cobrando mais de R$ 1.000. Esse é o efeito dessa sanha pela cloroquina. A obsessão de Bolsonaro com a droga não é inocente, ele tem as suas razões. A primeira, mais óbvia, é que é interessante apresentar uma cura milagrosa para o Covid para justificar a abertura precoce da economia, que já vinha capengando muito antes do início da pandemia. A segunda, não há como desconsiderar essa possibilidade, é que alguém esteja faturando em cima do curandeirismo oficial, e não apenas aquele empresário amigo que fabrica a cloroquina. Pois bem, recentemente um subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Rocha Furtado, solicitou uma investigação sobre o superfaturamento de insumos para a ampliação da produção de cloroquina pelo laboratório do Exército. Sem licitação, os militares adquiriram insumos por um valor 6 vezes superior ao de compras feitas antes da pandemia. Ainda que se considere a variação do dólar ou do preço desses insumos no mercado externo, o Exército já torrou R$1,5 milhão para ampliar em mais de 100 vezes a produção de um medicamento que há tempos os cientistas alertam ser ineficaz para o tratamento do Covid-19. Enquanto Bolsonaro insiste em propagandear um tratamento inócuo, a pandemia não dá trégua. Mesmo com toda a subnotificação existente, o Brasil já soma 85 mil mortos e 2,3 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Olha, se a tendência atual persistir, nós bateremos a marca de 100 mil mortos já no início do próximo mês. São mais de 1.000 mortes por dia, mas os brasileiros parecem estar acostumados à tragédia. Olha, recentemente um amigo que mora na Austrália, o jornalista Fernando Vives, me chamou a atenção para a dimensão disso. Lembram-se dos desastres aéreos da TAM, da Gol, do Chapecoense? Lembram-se de toda a comoção causada? Pois bem, é como se todos os dias no Brasil caíssem 5 aviões repletos de passageiros e ninguém estivesse preocupado em cobrar respostas das autoridades. Puxa vida, morreram mais 1.000 hoje. Que lástima. Pior, o mau exemplo vem de cima. Vejam como esse desembargador se portou ao ser multado por um guarda civil municipal de Santos, que o flagrou sem usar a máscara de proteção de uso obrigatório na cidade em meio à pandemia. Colocar a máscara, por favor? Olha, eu por hábito não, por favor, não, por favor. Eu não uso. Mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Delbel? 13 horas. É, do desembargador Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira, qual o seu Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então, eu falei, olha, isso não tem. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então faz o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão, o senhor falou. Ele liga no meu celular. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar no celular do senhor. Tá. Não sou muito.
pode mudar disso aí, faz a outra. O desembargador Eduardo Siqueira já pediu desculpas ao fiscal. O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Conselho Nacional de Justiça prometeram abrir um processo disciplinar contra ele. E quer saber? Não deve dar em nada. Sabem qual é a maior punição prevista para um juiz pelo CNJ? Aposentadoria compulsória, com o atual salário do magistrado. Já imaginou? Receber sem trabalhar? Que bela punição. Aparentemente, a única esperança que nos resta é o aparecimento de uma vacina eficaz o mais breve possível. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque a minha colega, Thaís Reis Oliveira, já tratou desse tema no programa dela, o Câmera na Mão, vale muito a pena conferir. E ela também entrevistou o infectologista brasileiro Pedro Folegatti, que coordena os testes em mais de 10 mil voluntários para o desenvolvimento de uma vacina pela Universidade de Oxford. Uma vacina bastante promissora, por sinal. O texto está disponível no site de Carta Capital. Mas, infelizmente, já estão politizando até mesmo o debate de desenvolvimento de vacinas, com base em fake news. Nos últimos dias, as redes sociais acabaram inundadas de alertas contra o Partido Genocida Chinês, que estaria usando fetos abortados para o desenvolvimento de sua vacina contra o Covid-19. A mesma acusação é feita em relação à vacina de Oxford em algumas páginas obscuras da internet. Bem, o debate não se restringe ao Brasil. Em uma missa celebrada em Valência, um cardeal espanhol também denunciou o uso de fetos nessas pesquisas e afirmou: o demônio existe em plena pandemia. Mas é verdade que usam células de bebês abortados nessas pesquisas? Bem, a resposta é sim, mas nem de longe estão triturando bebês como sugerem algumas publicações nas redes sociais. Na verdade, esse é um procedimento comum desde os anos 60 e há todo um protocolo ético para o uso desse material. Para começo de conversa, esses bebês foram abortados décadas atrás. Nos países onde o aborto é legalizado, os pesquisadores têm autorização para coletar algum tecido e desenvolver culturas de células que serão utilizadas em pesquisas futuras. Além desse material, também são coletadas células de homens e mulheres adultos. Elas servirão para os chamados testes in vitro, nos quais é verificada a reação de células humanas a determinada substância ou medicamento. Há algum tempo, a administração de Donald Trump nos Estados Unidos proibiu que cientistas ligados ao governo coletassem novas células de fetos abortados. Mas vejam só, eles não restringiram pesquisas com células que foram coletadas décadas atrás. Aliás, boa parte das vacinas disponíveis hoje, como as contra rubéola, catapora, hepatite A, para citar alguns exemplos, tiveram o uso de células de fetos em alguma etapa da pesquisa. Bom, tudo isso que eu disse para vocês consta nessa esclarecedora reportagem publicada pela revista Science, e eu vou deixar o link disponível para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você, por razões éticas ou religiosas, é contra o aborto, bem, há formas mais inteligentes de lutar contra a prática do que colocar a sua vida em risco e se recusar a tomar essas vacinas. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, manda no zap da família, do tio Valdemar, da tia Vera. E se você apoia o jornalismo de Carta Capital, faça uma assinatura, há várias opções disponíveis a partir de R$19,90 por mês. E se esse valor ainda não cabe no seu orçamento, por R$ 7,99 você pode fazer parte do nosso clube do canal, ter acesso a conteúdos exclusivos, emojis personalizados e prioridade nas perguntas durante as nossas transmissões ao vivo. Mais uma vez eu agradeço pela atenção de todos, um forte abraço e até a próxima semana.